Olá, pessoal, boa tarde, voltamos. Então, nós conseguimos antecipar um pouquinho. Vamos começar o WebEx de hoje com a nutricionista Daniela. O tema de hoje é como distribuir os nutrientes durante o dia para a prática de atividade física. Só lembrando, a interação com a Dani será com a parte escrita, né? O áudio está desligado, mas podem escrever nos slides à vontade. Qualquer problema técnico, mandem um mock a sua Universidade, Evandro, que está conectado aqui conosco. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Dani. Vamos lá. Oi, turma. Desculpa o atraso. Peguei um baita trânsito do cão, não sei o que aconteceu. Muitos grilos, sei mó cedo. Tô cansada, vamos lá. Vim correndo. Ô, gente, então, hoje a gente vai falar dos nutrientes legais para atividade física, assim, né? Então, como que a gente usa, que horas que a gente usa. E aí, uma das coisas que eu queria falar para vocês, já fazendo meio que uma propaganda, mas é real, assim, vai ter na nossa última aula comigo de nutrição, eu vou explicar a importância dos nutrientes. Então, agora, a gente vai falar um pouquinho de como que eles são distribuídos, e aí vocês podem até ter algumas dúvidas, mas, nossa, mas que tipo? Pode tal pão, pode, não pode? Vocês podem me perguntar, não tem problema. Mas só antecipando que a gente vai falar a gente vai falar detalhadamente de cada de cada tipo de nutriente. É aqui, né, Rê? Tá. Então vai, vamos lá. Desculpa se eu tô falando meio rápido, é que eu vim tão desesperada, depressa, que eu acho que eu tô meio agitada. Deixa eu dar uma respirada. Deixa eu respirar para falar com vocês mais devagar, que eu tô parecendo uma maluca. Vai. Outra coisa. Quem já ouviu as minhas palestras sabe que eu gosto que vocês participem, tá? A outra, na anterior, vocês não perguntaram tanto, não falaram tanto, não contaram muita história, e acabou sendo até meio que rápida, assim. Então, eu conto com a participação de vocês. Então, vamos falando. Pergunta aí as coisas que vocês precisarem e tal, porque é mais legal, tá? E eu sei que vocês estão me ouvindo, né? Porque como eu não estou olhando para vocês, eu nunca sei se vocês estão prestando atenção em mim ou não. Então, vamos lá. Como que eu posso tirar esse negócio aqui, rapidinho, gente? Posso apertar aqui? Tá. Então é o seguinte, a gente vai listar alguns itens importantes relacionados à nutrição, tá? Então a gente vai abordar desde coisas importantes para a vida, assim, que envolve saúde, imunidade, emagrecimento, mas o foco é falar da importância disso para atividade física, tá? Para treino. Então hoje o nosso papo vai ser sobre isso. Então, o que a gente vai abordar hoje? O que a gente vai conversar? A gente vai falar sobre quantidade e qualidade dos nutrientes, tá? Então, às vezes a gente pensa que comer pouco é suficiente, né? Então, eu estou de dieta, eu preciso emagrecer, e aí eu vou começar a treinar e vou começar a diminuir o tamanho do meu prato. Isso é uma coisa que a gente pensa. Se a gente pensar nisso e não pensar que tipo de alimento a gente está colocando no nosso prato, não adiantou de nada, tá? A gente vai falar dos tipos de nutrientes, tá? Então, o que eles são e como que eles funcionam no nosso organismo. E vamos falar quais são os melhores horários e as melhores escolhas, tá? Pensando em atividade física também. Aí, tá. Então, vamos lá. Vou pular isso aqui. Então, qual que é a necessidade e a exigência do nosso corpo? Então, quando a gente faz um treino de longa duração, até curta duração e alta intensidade, como tem que ser a nossa alimentação? Então, para eu entender vocês, para eu saber para quem que eu estou falando, eu queria que vocês respondessem algumas perguntinhas para mim. Então, só para eu ter uma ideia, assim, se é um público que treina super toda hora, se é um público que treina de vez em quando, então se vocês puderem colocar um xizinho para mim, no sim e no não, um x, uma bola, o que vocês quiserem, qualquer coisa, só para eu ter noção quem treina mais de 3 vezes por semana. Joia, show. Legal, nossa, que turma. Legal, gente. Joia, tem mais gente escrevendo. Tá. Beleza, então a maioria de vocês treina, tem uma frequência maior de 3 vezes por semana. Isso é legal. Essa é a recomendação, né? Que a gente treine pelo menos 3 vezes por semana. Legal. O Marcos, o Maurício, o Valentino, show de bola. Vamos lá.
Então, vamos falar então. Vamos começar falando de quantidade e qualidade dos alimentos, tá? Então, tá. Vamos lá. Então, o que eu gosto de ensinar a gente, então, né? Que é legal a gente bater papo. Primeiro que assim, dependendo das nossas escolhas, tá? Do tipo de alimento que a gente escolhe, a gente vai ter algumas consequências. Então, no primeiro desenho aqui, o que eu coloquei? Então, o que tem nas figuras do lado esquerdo? Então, a gente tem fritura, a gente tem doces concentrados, né? Coisas ricas em açúcar, alimentos ricos em gordura hidrogenada, a gente tem refrigerante, a gente tem escolhas alimentares de proteína, mas super ricas em gordura. Tá? Então, a gente tem alguns alimentos que têm um teor calórico, e não é só de caloria que eu estou falando, porque tem coisas que são calóricas e são super legais para o nosso corpo. Mas esses aqui, eles têm teor calórico alto e, ao mesmo tempo, um tipo de nutriente que não é muito bom. A gente vai falar dos tipos lá na frente, tá? Então, o que a gente pode ter como consequência de escolhas ruins, tá? Então, vamos falar do ruim e aí a gente vai chegar no que vocês devem fazer. Então, quando a gente aumenta alimentos, o consumo de alimentos ricos em gordura ou muito rico em açúcar, o que acontece? A gente tem um acúmulo em forma de gordura aumentado no nosso corpo. E aí, esse acúmulo de gordura ele pode ser acumulado de várias maneiras. A gente pode grudar a gordura em forma de placa, né, essas placas de gordura, nas nossas veias, nas nossas artérias, e a gente dificulta a passagem do sangue. Então, a primeira figura do lado direito, vocês estão vendo ali o desenho do coração e tal, estão vendo um desenho de uma passagem sanguínea, de fluxo. O que tem ali? Ficou meio ruim, né? Eu cortei um pouco. Mas então, se vocês olharem bem baixinho assim, vocês vão ver que tem um negocinho amarelado nessa artéria, né? Então, o que acontece? O nosso coração, ele tem que fazer um esforço maior para o líquido, não só o sangue, para o líquido fluir, tá? Então, assim, teu coração tá lá, tá batendo. Aí tá fluindo sangue, tá fluindo água, tá fluindo nutriente. Tem que chegar nutriente na ponta do teu cabelo até a ponta do teu pé. Se a gente começa a fazer esses acúmulos de gordura, né, nesses vasos transportadores, o nosso coração tem que fazer o quê? Mais força, e cada vez mais força para o negócio fluir, tá? E é por isso, quando a gente fala assim, nossa, tô com colesterol alto, triglicéridos, qual que é o risco? É isso aqui, né? Por isso que isso daí é perigoso, porque tem gente que não engorda, tem gente que não vê a gordura lá no corpo, né? E aí eu acho que pode comer o que quiser. E aí quando vai fazer um exame, vê que tá aí com uma artéria entupida, enfim. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que parar para pensar. As escolhas erradas fazem a gente ter queda de imunidade. Eu não sei quem que ouviu a minha primeira palestra, né, e no mês passado, mas eu expliquei o que acontece com a nossa imunidade quando a gente faz escolhas ruins, né, como que isso influencia no nosso mecanismo celular, né, como que as nossas células são alimentadas. Então, quando a gente faz essas escolhas ruins, esses alimentos vão fazer com que a gente tenha uma queda de imunidade, tá? Então, não é comer pouco, é comer mal. E aí, a gente tem também um baixo rendimento. Então, eu tenho um ossinho cansado aí, né? O que fornece energia para o nosso corpo? O que é o combustível para o nosso corpo funcionar? É a comida. Eu sempre comparo para os meus atletas, para os meus pacientes e tal, o nosso corpo como se fosse um carro. Então, tipo, é uma máquina. Se a gente começar a colocar, se a gente não colocar gasolina, chega uma hora que o nosso carro tipo, não anda. Se a gente colocar gasolina ruim, a gente colocar gasolina adulterada, por melhor que seja o nosso carro, ele vai começar a dar complicação. Eu já fiz isso, já coloquei gasolina adulterada. Meu carro morria, ele engasgava. Quando eu parava no farol, eu ia sair, ele não saía. Então, assim, eu já tive alguns problemas. Por quê? Porque a gente colocou um alimento ruim para dentro do nosso carro. O corpo é a mesma coisa, tá? Então, às vezes a gente está lá treinando, fazendo dieta e fala, meu, eu vou desmaiar na academia. Ou então, a gente fala, pô, tô treinando pra caramba, tô correndo, tô fazendo pilates, tô fazendo um monte de coisa e emagreço. Ou então, não paro de machucar. Ou meu músculo, toda hora eu tenho cãibra. Ou então, toda hora eu tenho problema no meu joelho. Isso, gente, pode não ser culpa do treino. Pode ser que você esteja fazendo alguma coisa errada no treino. Mas, na grande parte das vezes, é erro da nossa alimentação, tá? A gente não está colocando o nutriente certo lá. E aí, a terceira figura aqui,
né, que quando a gente faz escolhas alimentares erradas, a gente tem como consequência, para a maioria das pessoas, deve ter uma ou outra exceção aqui no nosso grupo, né, que come o que aí não engorda, come o que quer e não engorda, mas na grande maioria da população a gente tem um acúmulo de gordura corporal mesmo, tá? Então, a gente fica mais pesado para treinar. Por isso que eu coloquei aqui o desenho de uma pessoa correndo com uma caneleira, né? Eu não coloquei isso para mostrar um exercício. Eu coloquei isso que é para mostrar que se você é um corredor, você quer começar a correr, mas você está super acima do seu peso, é como se você estivesse colocando coisas pesadas ali, como se você estivesse colocando uma caneleira para você correr. Quando você perde gordura, é como se você tirasse essa caneleira e aí você flui, né? Você corre melhor. Então, a gente carrega mais e isso aumenta a nossa chance de machucar, de lesionar e tudo mais. Então, vamos lá. Aí, os tipos de nutrientes, tá? Então, aqui eu não vou ficar falando muito específico, porque a gente vai ter uma aula disso, tá? Que é a nossa última aulinha. Então, lá eu vou explicar tudo, vou explicar como que desmembra o carboidrato, vocês vão virar, assim, tipo, especialistas em nutrientes. Então, aqui, a gente vai entender um pouquinho de como cada um funciona. Então, a gente tem, gente, deixa eu voltar aqui um slide para vocês não ficarem lendo, porque eu quero explicar um pouquinho antes de falar específico do carboidrato. Então, quando a gente fala em nutriente, a gente tem que saber o seguinte, os alimentos, eles nos fornecem dois tipos de nutrientes, tá? Um que são grandes, eles são maiores, e a gente chama eles de macronutrientes, e tem os que são menorzinhos, que são os micronutrientes. Então, os macronutrientes são os famosos carboidrato, gordura e proteína, tá? Então, a formulação deles é bem maior, e eles são os principais nutrientes responsáveis por fornecer essa energia para o corpo, tá? Os micronutrientes, são os menorzinhos, né? São as vitaminas e os minerais que são provenientes assim, das folhas, dos legumes, das frutas, enfim. Então, eu vou tentar explicar para vocês agora um pouquinho da função de cada um, para que eles servem e que horas que a gente usa e por que é importante. E aí depois, lá na frente, na nossa última aula, vocês vão entender tipo, como que eles funcionam dentro do organismo. Então, vamos lá. Agora sim, vamos lá. Carboidrato. Uma das principais funções do carboidrato, ele tem várias, tá? Mas a gente vai focar aqui nas principais para vocês saberem do que a gente está falando. Uma das principais funções do carboidrato é fornecer energia para o cérebro e para o músculo. Então, para vocês virem para cá, para vocês trabalharem, para vocês pensarem, para vocês participarem de uma reunião, para vocês treinarem, vocês precisam de carboidrato, porque é ele que fornece a principal fonte de energia, tá? Como consequência disso, ele preserva a proteína. Esses detalhes eu vou explicar mais na nossa última aula, tá? Se surgir dúvida. Então, vai anotando aí tudo que vocês quiserem me perguntar. E o carboidrato, uma das coisas legais que todo mundo acha que é o contrário, ele é um ativador metabólico, ele ativa o nosso metabolismo. Ele faz o nosso metabolismo trabalhar mais rápido, tá? E aí, gente, o que é importante só a gente saber é que não é qualquer tipo de carboidrato, tá? Que faz essa função. Mas o que eu quero que vocês decorem agora, vocês saibam agora, é isso, tá? A principal função do carboidrato é fornecer energia, tá? Então, quando a gente fala sobre isso, quando a gente comenta isso, uma das coisas que já dá para a gente matar, né, que é uma coisa que eu não defendo de jeito nenhum, é dieta sem carboidrato. Tudo zero carboidrato. Eu sou zero a favor de alimentação zero carboidrato. Porque você tira do organismo o principal fornecedor energético, tá? E isso eu não sou a favor. E aí eu vou mostrar também mais pra frente o porquê que isso não é legal. Tem alguém, o Fernando, você quer perguntar alguma coisa? Se alguém quiser me perguntar, pergunta, gente, aqui do carboidrato. Carboidrato é mó polêmico, que eu sei. Pode comer carboidrato depois das 6. Pode ficar comendo um monte de gordura e não comer carboidrato. Enfim, se alguém quiser fazer pergunta, posso pular para a proteína? Bom, o segundo macronutriente que a gente vai comentar aqui é a proteína. Que também é ela tem várias polêmicas, né? Hoje a gente vê um monte de gente comprando
suplemento à base de proteína, né? E aí é whey protein o tempo inteiro, toda hora, e para que serve e tal. Então, uma das principais funções da proteína, ela também tem várias funções, né? Mas a que eu quero que vocês saibam é que ela tem função estrutural. Então, a proteína, ela é responsável por formar, reparar e construir tecido, tá? Todos os tipos de tecido. Então, o nosso cabelo, a nossa pele, o nosso pelo, a nossa membrana celular e o nosso músculo, né, e por aí vai, é formado por proteína. Então, é por isso que a gente vê um monte de gente acabando o treino, fazendo treino de musculação, essas coisas, e comendo ovo, tomando suplementos. Essas pessoas estão preocupadas em repor a proteína que elas usaram e gastaram para esse tipo de treinamento. Elas querem repor. Então, muita gente quer aumentar a massa magra, quer aumentar a musculatura, acha que se comer 8 ovos pós-treino, isso vai ajudar a aumentar a massa magra e tal. Então, a gente faz essa é a função da proteína, sim, mas não precisa ser nessa quantidade, tá? Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado que é o seguinte, a proteína, os macronutrientes, eles são formados por hidrogênio, oxigênio e carbono, tá? E são essas formações, né, são essas duplas ligações, essas ligações entre o hidrogênio, o carbono e o oxigênio é que formam o carboidrato, a proteína e a gordura, tá? O que eu quero que vocês saibam é o seguinte, a proteína é o único nutriente que tem nitrogênio na formação dela. Então, o nitrogênio ele tem várias funções dentro do nosso corpo, mas ele sendo utilizado, ele sendo consumido em excesso, ele pode ser prejudicial. Por isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas dietas só proteína, tira o carboidrato, e eu só estou vivendo a base de proteína, e como gordura com proteína. Eu não sou muito a favor, e também não sou muito a favor de uma super, hiper suplementação. Eu sou a favor de suplementos, trabalho com esporte de alto rendimento, sou parceira de lojas de suplementos, mas a gente tem que fazer isso com muita cautela e muito cuidado, tá? Já que a gente está falando de atividade física aqui. Porque como a proteína tem o nitrogênio na formação dela, o que pode acontecer? Ele vai ser utilizado dentro do nosso corpo. Se ele for em excesso, o que não for usado e sobrar, e o nosso corpo não utilizar, vira amônia. A amônia é uma substância tóxica para o nosso organismo. Então, pode acontecer duas coisas. A amônia pode virar ureia e pode ser eliminada na sua urina, e aí você faz um xixi caro, porque aí você foi lá, comprou um monte de ovo, comprou whey protein, comprou um monte de suplemento, fez um monte de coisa e vai ser eliminado na sua urina, então você fez um xixi caro. Ou então, aquela amônia pode ficar circulante na sua corrente sanguínea e ela pode começar a prejudicar a sua camada da membrana celular. E olha que loucura, uma das funções da proteína é proteger a camada da membrana celular. A membrana celular é formada por gordura e proteína. Então, se a gente tem nitrogênio em excesso no nosso corpo, ele é prejudicial. Ele vai lá e começa a estragar a camada da nossa membrana celular. E quem escutou a minha primeira aula lembra que tudo que acontece no nosso corpo é através de transporte celular. Tudo. Então, quando a gente começa a destruir células, o que vai acontecer? Pode acontecer 1000 coisas. A gente pode antecipar o nosso envelhecimento precoce da pele, envelhecimento precoce do nosso cabelo. A gente pode começar a ter imunidade fraca. Se a gente já tem alguma patologia, alguma doença, a gente pode piorar, tá? O que faz uma pessoa com câncer aumentar, ter a metástase? O que é isso? É um consumo maior, é um aumento do consumo, não é do consumo, mas da deterioração de outras células. Então, a gente estragar a camada da membrana celular é uma furada, tá? E aí, fora que o excesso também dessa amônia, né, do nitrogênio, pode virar pedra no rim, a gente pode ter problema hepático. Então, eu acho que vale a pena a gente prestar um pouquinho de atenção no que a gente come, né, e na quantidade do que a gente está comendo, tá? Tomar cuidado com essas dietinhas, principalmente para quem treina. Tomar cuidado, quem treina não pode tirar carboidrato e comer só proteína, precisa aumentar a proteína, tá? Mas tomar um pouquinho cuidado com a quantidade. Só uma coisinha que eu quero voltar aqui, que eu acho que eu não falei com vocês, eu sei que vocês sabem, mas eu me sinto na obrigação de falar. Eu só quero comentar o que são os carboidratos, tá? Então, quais são as principais fontes de carboidrato? Eu acabei não falando, eu coloquei as fotos aqui, mas não falei. Então, fruta. Todo tipo de fruta é rica em carboidrato, tá, gente? Fruta não tem proteína.
Fruta tem carboidrato e algumas frutas têm gordura boa, tá? Mas a principal fonte das frutas é a frutose e a fonte de carboidrato. Massas no geral, tá? Então, assim, macarrão, pão, torta, bolo, isso tudo é fonte de carboidrato. Bolachinha, que mais? Arroz, batata, aveia, todos os cereais, tá? Esses todos são fontes de carboidrato. Falei o pão já, né? O mel, a tapioca, isso tudo é fonte de carboidrato. Lembrando que a tapioca, ela só não tem glúten, mas ela continua sendo um carboidrato que é simples. É um carboidrato que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, tá? Para a gente tirar um pouquinho o foco da fama da tapioca, tá? Outra coisa, então, aqui da proteína. Quais são as fontes, então, de proteína? Então, são as carnes, todas elas. Então, carne vermelha, né? Carne bovina, frango, peixe, ovo, leite, todos os derivados do leite, então iogurte, manteiga, margarina, os queijos, todos eles são fontes de proteína e os vegetais. Então, tem as proteínas vegetais. Então, são os grãos, o arroz, o grão de bico, a soja, a lentilha, a ervilha, tá? Também são alimentos, a quinoa, né? São alimentos ricos em proteína também para quem não come proteína animal, pode fazer ingestão através da proteína vegetal, tá? Nenhuma pergunta até aqui? Pode passar? E aí, vamos falar da gordura. A gordura é o nosso terceiro macronutriente. Então, existem dois tipos de gordura, né? A gordura que faz bem e a gordura que faz mal. Então, a gente tem a gordura saturada e a gordura insaturada. A insaturada é aquela que faz bem para o nosso organismo. Então, ela limpa, ela cuida dos nossos vasos sanguíneos, é aquela que faz a limpeza do mal da gordura ruim, tá? E aí, uma das principais funções da gordura é que ela é um auxiliar de energia do carboidrato, tá? Então, por isso que muita gente acaba fazendo isso, né? Acaba tirando o carboidrato e colocando gordura como fonte de energia. Mas uma coisa que é legal vocês saberem, e a gente vai falar também mais disso, talvez um pouquinho hoje, mas também vamos falar bastante disso na nossa última aula, é que a gordura ela é utilizada como fonte de energia e ela faz uma combinação com substâncias liberadas no processo de degradação do carboidrato. Então, isso é uma coisa importante de vocês saberem, tá? Então, vocês que estão treinando, tá? E até para quem não treina, para quem se mexe, para quem trabalha e pensa e tudo mais, e gasta energia, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse corte do carboidrato, porque isso não leva à queima de gordura de imediato. A primeira coisa que a gente usa quando a gente corta o carboidrato, que é a principal fonte de energia, é a proteína, não é a gordura, tá? Isso é uma coisa importante da gente saber. A gordura corporal, a gordura que a gente ingere e a gordura que a gente tem no nosso corpo, ela protege os nossos órgãos, né? Então, ela faz essa separação, ela mantém a temperatura corporal, tá? Então, quem tem um percentual muito alto ou muito baixo de gordura, normalmente tem disfunções, né? Então, ou sente muito calor, né? Ou então uma pessoa que sente muito frio, a gente não tem esse equilíbrio e esse controle da temperatura corporal. Então, a gordura ela é responsável por isso que a quantidade adequada de gordura no corpo ela é fundamental, tá? A gente mantém essa temperatura. E mantendo essa temperatura, a gente consegue fazer ativação metabólica, né? Porque aí, quando a gente está com uma temperatura corporal ideal, e a gente consegue ingerir algum alimento assim, ou mais gelado, ou então o termogênico, o que a gente faz? A gente tem uma ativação metabólica melhor. Então, isso é uma vantagem para quando a gente consegue manter, né, uma quantidade de gordura adequada no corpo, né? E uma das principais funções da gordura, porque tem gente que tem duas linhas hoje, né, dentro da nutrição. O pessoal que acha que você tem que largar o carboidrato e viver de gordura e proteína, e o pessoal que tem pânico de gordura. Tudo tira gordura, compra zero. Iogurte, zero gordura. Sei lá, qualquer coisa, zero gordura. Barrinha, zero gordura. E a gente não pode fazer isso, né? A gordura que a gente ingere,
ela é responsável pelo transporte das vitaminas, né, dentro do nosso corpo. Então, a gente não pode ter uma dieta, uma alimentação, um perfil alimentar com 0 gordura, tá, gente? Então, quem tem pavor do carboidrato não precisa mais, e quem tem pavor da gordura não precisa também. Só tem que tomar cuidado com o tipo de gordura que a gente está ingerindo. Eu não estou falando de vocês saírem daqui, amanhã passar na feira e comer 5 pastéis, entendeu? Ou então pedir coxinha, porque a nutricionista falou que a gordura ajuda no transporte de proteína. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de gordura da boa, assim, né? Estou falando das castanhas, estou falando do azeite, estou falando do coco, né? É desse tipo de gordura, do peixe, né? É dessas gorduras que eu estou comentando com vocês, né? Das frituras, do sorvete, a bolacha recheada. Ela não entra aqui na categoria que bacana, ela me ajuda a transportar a vitamina. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho dos micronutrientes. São aqueles nutrientes menorzinhos, que são as vitaminas e os minerais. Então, eles têm ação antioxidante. O que é isso? Antioxidantes são esses nutrientes que têm a capacidade de fazer essa proteção que a gente falou da nossa membrana celular, tá? Então, isso é fundamental, assim. Então, eles vão lá, fazem essa camada de proteção e aí eles impedem, né, que micro-organismos ou alguma coisa de ruim que a gente comeu, ou então uma baixa imunidade vá lá e destrua a camada da nossa membrana celular. Tá? E aí, com isso, acontece tudo aquilo que a gente já falou. Melhora da imunidade, a gente evita o envelhecimento precoce da pele, queda de cabelo, né, saúde e tudo mais. Ela dá mais energia para a realização das tarefas diárias. Por quê? Porque ela fornece energia? Não. Essa função é do carboidrato e da gordura. Ela não tem função de fornecer energia. O que ela faz? As vitaminas e minerais, elas trabalham no processo de degradação dos macronutrientes. Então, para o macronutriente ser quebrado, digerido e absorvido da melhor maneira possível, ele utiliza bilhões de vitaminas e minerais. Então, isso é uma coisa importante da gente falar. Não adianta a gente equilibrar a nossa alimentação tá bom, vou escolher o carboidrato certo, vou escolher a gordura certa, vou adequar a minha quantidade de proteína, vou começar um treino, mas olha, Dani, na boa, não me pede para comer salada, eu vou fazer tudo que você mandar, mas não pede para comer verde, não me pede para comer verdura, porque isso daí não vai. Eu faço tudo o que você pediu, eu vou comer integral, mas não me pede para comer. Por que isso não dá? Por que isso é inegociável? Porque para a gente ter uma boa metabolização, digestão e absorção dos macronutrientes, são os principais fornecedores de energia que cuidam do nosso músculo, tal, a gente precisa das vitaminas e minerais. São elas que fazem isso. Elas fazem o transporte, elas participam na quebra, elas participam na absorção, elas participam de todo o processo de degradação e absorção de macronutrientes. Então, tem gente que me pergunta, posso tomar suplemento? Posso tomar polivitamínico? Ele não tem a função que tem a alimentação. Nenhum suplemento consegue repor nutriente para a gente da mesma forma que a comida repõe. Porque os nutrientes que tem dentro da comida, eles se ajudam, sabe? É um que puxa o outro. O suplemento não consegue fazer isso, tá? É melhor do que o suplemento, é melhor do que nada, do que se você não come nada. Mas o ideal seria a gente investir na alimentação. Né? Como consequência disso, a gente melhora a defesa do organismo, né? Se tem ação antioxidante, melhorou a imunidade, a gente melhora a defesa do nosso organismo. Então, quem tem uma alimentação saudável, 99% das vezes é uma pessoa que dificilmente fica doente, tá? São raras as exceções. A gente mantém os nossos ossos saudáveis, então, são os micronutrientes que fazem essa reposição e reparação óssea, tá? Então, a gente tem o cálcio, a gente tem o potássio, tá? Como consequência disso, a gente melhora a nossa vitalidade. Então, depois que a gente consegue fazer tudo isso, utilizando, isso melhora a nossa vitalidade com certeza, né? Eu já me antecipei e expliquei aqui, né, da metabolização de proteína, gordura e carboidrato, né, que as vitaminas e minerais participam desse processo. E aí a gente acaba potencializando o efeito na atividade física, porque se você potencializa a sua digestão e a absorção de macronutrientes, você deixa o seu nutriente pronto, o seu músculo pronto para receber essa energia, o seu músculo pronto para receber a proteína,
você potencializa o efeito da atividade física. Então, você tem ali o carboidrato exatamente no momento que você precisa para começar um treino. Você tem a proteína degradada e pronta para você absorver na hora que você termina o seu treino para fazer essa reposição proteica. Tá? Então, a gente potencializa o poder, né, da atividade física, né, e da consequência até melhora de composição corporal e tal. E uma das coisas que eu não escrevi aí, que nem é função, assim, mas a gente acaba usando por tabela, é que assim, quando a gente consegue comer verduras, legumes e frutas e tal, a gente consegue aumentar a saciedade, porque eles são ricos em fibra, né? Então, para quem está pensando num controle de alimentação, para quem está pensando em aumentar a massa magra, para quem está pensando em perder gordura, emagrecer e tal, quando você faz o consumo desses alimentos, além de tudo isso que a gente falou, você consegue segurar e consegue controlar a sua compulsão alimentar, porque você aumenta alimentos ricos em fibra, tá? Que é uma coisa muito legal. Então, isso faz o seu intestino funcionar melhor, isso aumenta a tua saciedade, isso diminui a sua compulsão, né? Então, tem gente que é desesperada, que precisa comer um doce, que precisa comer um pão, que precisa comer alguma coisa, né? Principalmente final de tarde e tal. Para quem tem um hábito bacana de vitamina e mineral, de consumo de alimentos ricos em vitamina e mineral, isso diminui, tá? Não é uma regra, mas isso diminui. Vamos lá para o próximo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, então, dos melhores horários e das melhores escolhas desses nutrientes, tá? Então, a gente fez uma sequência, assim, a gente explicou um pouquinho, né, de quantidade, por que a gente tem que tomar cuidado com quantidade e com a qualidade do alimento, quais são as consequências, né? A gente viu quais são os nutrientes e qual a principal função deles, né? E a gente vai trabalhar isso minuciosamente na nossa última aulinha. E agora a gente vai falar de quais são os melhores horários, né, e as melhores escolhas que a gente pode fazer, tá? Então, vamos lá. Então, nesse slide aí, eu gosto desse slide porque dá para a gente conversar várias coisas nele, né? Então, nesse gráficozinho aqui, a gente está vendo que a gente tem aqui o período da manhã, da tarde e da noite, né, e uma curva. Essa curva mostra a velocidade com que o nosso metabolismo funciona durante o dia. Isso, gente, ela é uma regra geral, tá? Tem gente que tem metabolismo super acelerado e que essa minha curvinha aqui, ela não vale de nada, tá? Tem gente que tem um metabolismo acelerado o dia inteiro, mas isso daqui é uma curva que mostra como que funciona o metabolismo da população no geral, tá? Da maioria das pessoas. Então, provavelmente a maioria de vocês se encaixa nesse perfil aí. Então, a gente consegue ver aqui que é o seguinte, vai passando, tem o período da noite, né? Da noite até o período da manhã, a nossa velocidade metabólica é super baixa. Um monte de coisa está acontecendo, um monte mesmo, tá? Um monte de coisa importante. A gente aumenta a massa muscular enquanto a gente dorme, a gente cresce enquanto a gente dorme, a hora que a gente tem liberação de GH. Não importa a nossa idade, é claro que vai diminuindo a quantidade, mas isso acontece enquanto a gente dorme. A gente queima gordura durante o sono. Mas a parte metabólica, quebra, digestão de nutriente, metabolismo, isso não acontece, tá? Isso é bem lento. Então, por isso que a noite é feita para dormir e não para a gente comer, né? Então, o ideal seria que no meio da madrugada ninguém acordasse para comer alguma coisa. Uma que a gente interrompe o ciclo do sono, que ele tem etapas e é legal não ser interrompido. E a outra coisa é que o nosso metabolismo está lento, tá? Então, a chance da gente engordar com grande facilidade e prejudicar a nossa saúde é muito grande, tá? Porque a gente está consumindo no momento que o nosso corpo não vai utilizar como fonte de energia. Aí, ali onde está escrito manhã, onde começa a nossa setinha, é quando vocês acordam, tá? Então, quando a gente acorda, quando a gente desperta e a gente abre o olho, o nosso metabolismo ele começa a aumentar a velocidade, é automático mesmo, tá? Então, acordei, despertei, é a hora de levantar, o meu metabolismo começa a aumentar a velocidade. E aí, como a gente pode ver no gráfico, ele vai aumentando essa velocidade com o passar do dia, tá? Então, a gente vai tendo um aumento da velocidade metabólica com o passar do período da manhã. Até que a gente chega num pico de velocidade. Esse pico de velocidade, ele pode variar entre meio-dia e 14 horas, dependendo do horário que a gente acorda, tá bom?
Então, se no sábado você acordou às 11 da manhã, o seu pico de velocidade metabólica não vai ser meio-dia, vai ser mais para frente. Mas pensando que a gente acorda mais cedo durante a semana, tá? Entre 5, 6, 7 horas da manhã, 8 da manhã, entre meio-dia e 14 horas é o horário que o nosso metabolismo mais está acelerado. E aí vai passando o dia, a gente vai diminuindo um pouquinho a velocidade metabólica. Isso é comum. Por que a gente sente estouro à noite? Por que a gente descansa? Por que a gente dorme e tal? Por que fica escuro? Né? Então, é tudo um mecanismo. Né? Então, quando vai escurecendo, quem tem dificuldade para dormir, por que a gente pede para não fazer muito barulho, colocar um protetor nos olhos, não ter luz dentro do quarto e tal? Porque a escuridão faz com que o nosso metabolismo se acalme. Então, ele vai diminuindo velocidade, o nosso funcionamento hormonal ele vai diminuindo também a atividade. Né? Então, esse é o mecanismo normal nosso, metabólico, tá? Então, o que a gente consegue saber olhando para esse gráficozinho aqui, né? Então, quando a gente quer emagrecer, ou quando a gente está preocupado, né, com a nossa atividade física e tal, o que a gente costuma fazer? A gente costuma segurar a onda no que a gente está comendo. Né? Então, normalmente a gente vê assim, na hora do almoço eu vou comer um alface com um franguinho grelhado. Né? Então, eu queria tanto estar olhando para vocês agora, porque eu sempre pergunto, vocês acham que é o certo? Tá? Né? É a hora, né, da gente comer salada com franguinho grelhado, ou então só um tomatinho com alface e sei lá, um peixinho. Então, não, porque é o horário. Como eu faço, Rê, para colocar um vermelhinho assim? Eu quero usar aquele negocinho tipo... tipo uma luzinha vermelha, sabe? Aquele que eu uso... Ponteira laser, né? Isso, é isso. Eles conseguem ver isso aqui? Tá. Então, nesse horário aqui, ele não fica vermelhinho? Ah, tá bom. Então, aqui, eles estão vendo esse movimento que eu tô fazendo, tá? Então, esse horário aqui, que é o nosso horário do almoço, normalmente, é o horário que a gente está com o nosso pico de velocidade metabólica. É o horário que o nosso corpo exige mais. Eu não estou dizendo que é o horário que a gente pode comer 3 pratos, não é isso. Mas também não é o melhor horário para vocês segurarem a onda, sabe? Não, porque o que a gente tem que fazer? A gente tem que fornecer a energia que o nosso corpo precisa. Porque senão, se a gente faz uma ingestão menor do que a gente gasta aqui, diferente do que a gente pensa, então eu vou emagrecer, se eu comer bem pouquinho aqui, meu corpo está precisando bastante, eu vou emagrecer. Isso não é verdade, porque a gente entra num processo de descompensação. Então, quem segura muita onda aqui no almoço e quem faz isso aqui no café da manhã, provavelmente tem uma descompensação energética aqui muito, muito grande. E o que o teu corpo vai pedir? Ele vai pedir energia, né? Ele vai pedir energia. E aí, o que o seu cérebro entende como energia? O teu corpo entende como carboidrato. E o teu cérebro? E a tua vontade? E teu coração? O que ele entende? Ele entende como um alimento que fornece energia rápido. O que é isso? Carboidrato simples. Então, a chance da gente comer mais pão, a gente eu chego em casa, eu preciso comer um pãozinho, eu chego em casa, eu preciso comer um docinho, eu chego em casa, eu preciso comer um chocolate, eu chego em casa, eu preciso comer um negocinho de sorvete, eu chego em casa, eu estou morrendo de fome, eu como sei lá, um pratinho de arroz. Então, a gente não pode fazer com que o nosso corpo entre em descompensação energética. Por isso que é legal a gente fornecer os nutrientes que ele precisa adequadamente, porque aí ele usa, gente. Ele usa isso como fonte de energia. O problema é quando a gente coloca mais do que o nosso corpo precisa. Né? E aí ele gasta como fonte de energia o que ele precisou e o resto ele não usa. E aí sobra. E tudo que sobra, a gente acumula e guarda no nosso corpo como forma de gordura. E a gente engorda. A gente aumenta o nosso colesterol, a gente aumenta o nosso triglicérides e por aí vai. Tá? Então, uma coisa que eu acho legal desse slide é que ajuda a gente a visualizar isso. Da mesma forma, a gente consegue ver que não dá para a gente ingerir a mesma quantidade, o mesmo volume que a gente ingeriu no almoço. Porque a nossa velocidade metabólica está menor, a nossa exigência está menor. Isso aqui, desculpa, deixa eu ver água. Esse perfil vai mudar aqui se vocês treinam à noite. Então, para quem faz um treino pesado à noite, para quem dá uma caminhada à noite, isso aí também, a regra anterior continua valendo. Agora, para quem treina à noite, vai para academia, pega pesado, para quem faz natação, enfim, funcional, tal, crossfit,
no período mais noturno, aí essa regra muda, porque aí você tem ativação metabólica por conta da atividade física, que aumenta o seu metabolismo e aumenta a sua exigência do nutriente, tá? Então, pensando em atividade física aqui de manhã, pensando em atividade física à tarde, e pensando em atividade física leve à noite, vale mais a pena a gente investir numa quantidade maior nesse período do almoço e tomar um pouco mais de cuidado com o volume, e, claro, o tipo e a qualidade do nosso alimento no período do jantar, tá? Outra coisa que é legal é que, assim, o alimento, essas setinhas aqui, ó, elas mostram, esses tracinhos aqui, eles mostram o estímulo metabólico. Então, o que faz o nosso metabolismo estimular e funcionar com uma velocidade um pouquinho mais rápida é quando a gente come. Então, quando a gente põe um alimento na boca, começa a mastigação, o nosso cérebro já sentiu o paladar, já viu se é doce ou salgado. Tudo lá dentro do nosso organismo começa a mexer. Então, a gente começa a fazer peristaltismo para fazer a digestão do alimento, a gente tem liberação de suco gástrico, aumenta a temperatura do nosso corpo, a gente mexe com o nosso sistema hormonal. Então, um monte de coisa acontece quando a gente come. Então, a gente movimenta, a gente ativa o nosso metabolismo quando a gente come. Então, o que eu não gosto de sugerir da gente ficar um período muito grande de jejum, só que vocês estão dormindo e não estão comendo, né? Ninguém está acordando de madrugada para comer. Quando a gente acorda, eu gosto de estimular o café da manhã por conta disso. É o seu primeiro estímulo metabólico, tá? É quando você fala para o seu organismo, vamos lá, amigão, vamos começar, vai começar o dia, vamos começar a fornecer energia, vamos começar a trabalhar e tal. E isso faz com que a gente evite picos de compulsão, tá? Precisa comer de 3 em 3 horas aqui no intervalo? Não é regra, tá? Eu não gosto de estimular a pessoa a ficar muito tempo sem comer por essa descompensação energética. Mas como eu falei para vocês na nossa última aula, o nosso corpo, ele fala com a gente. Ele responde, ele conversa, ele avisa. Então, se a gente está dentro de um corpo saudável, né, dentro de exames hormonais, tudo ok e tal, o nosso corpo avisa. Então, às vezes a gente comeu bem no café da manhã, deu 3 horas, você está com 0 fome, mas a nutricionista falou que tem que comer de 3 em 3. Aí você vai lá e entuxa um negócio que você estava 0 vontade de comer. Eu não sou a favor disso, tá? Então, eu acho que assim, a gente tem que esperar o nosso corpo pedir e falar. Ao mesmo tempo, tem gente que pode ficar o dia inteiro sem comer e só comer para café da noite. Isso eu também não sou a favor. Então, a gente tem que ouvir um corpo que fala direito, né? Um corpo que às vezes dá uns sinais que não são tão legais, a gente tem que ensinar o nosso corpo a funcionar. Como que eu tiro agora a ponteirinha? Peraí, gente, rapidinho. Aqui? Vou. Só vou tirar a ponteira aqui. Pode deixa a ponteirinha aí, não tem problema. Ela fica aí. Tá. Bom, então, vamos distribuir esses alimentos aí nas principais refeições, tá? O ideal é que contenham todos os nutrientes, tá? Então, aqui tem um exemplo de café da manhã. Eu coloquei aqui um exemplo de pão integral com queijo branco. Então, o pão integral, ele tem um carboidrato legal, rico em fibra, que não vai virar energia tão rápido assim, né? E o queijo branco que tem a proteína e a gordura boa, tá? Coloquei aqui uma salada de fruta com umas sementes. Então, essas sementes têm gordura boa e não tem tanto carboidrato, mas tem mais gordura boa e um pouquinho de carboidrato. E aqui o carboidrato da fruta. Ou só colocar aqui, de repente, um exemplo mais prático, na verdade, eu podia colocar uma fotinho aí, de repente, de um iogurte, por exemplo, né? Um leite de soja, um leite de amêndoa, alguma coisa assim. O ideal seria que a gente conseguisse, nas principais refeições, consumir os 3 principais, todos os nutrientes, que é carboidrato, gordura e proteína, tá? Então, dá pra gente fazer aí diversas combinações, tá? Dá pra gente fazer uma vitamina de leite com fruta e colocar um pouco de aveia, né? E temos carboidrato, gordura e proteína, tá? Então, dá pra gente pensar em várias coisas. Então, sabendo o que contém cada nutriente, a gente já consegue prestar um pouquinho de atenção no que a gente vai comer em cada refeição. E quando o café da manhã for o seu pré-treino, se for um café da manhãzinho mais completo como esse, você vai comer o pão, você vai comer, se for fruta, dá até para ser uns 20 minutos, 25 minutos antes.
Mas se você for comer pão com queijo, se você for tomar café com leite, uma tapioca e tal, o ideal seria que você esperasse pelo menos 40 minutos antes de treinar. Tá? Se for só fruta, uma fruta combinada com alguma coisa, você pode esperar uns 20 a 25 minutos. Aí aqui, almoço e jantar, tá? Então, também, sempre os principais nutrientes. Então, a gente tem aqui as vitaminas e minerais, né? A salada. Eu recomendo começar pela salada por 2 motivos. Os micronutrientes contidos na salada, eles preparam o seu metabolismo para o que está por vir mais difícil. Então, ele tem nutrientes, ele tem substâncias que preparam o nosso metabolismo. Tá? Quando a gente consome um alimento rico em proteína, seja vegetal, em grãos, ou seja animal, né? Ou até um carboidrato, isso é mais difícil para a gente metabolizar. Existem alguns alimentos que levam de 1 a 2 dias para serem metabolizados dentro do nosso organismo. Então, quando a gente faz a ingestão de micronutrientes antes, a gente prepara o nosso metabolismo para o que está por vir de mais difícil, assim, tá? E a segunda, né, que é mais uma lambujinha, assim, é que quando a gente come a salada antes, a gente não come com tanto desespero o prato principal, né, que normalmente é o que é mais pesado e tal, então a gente consegue segurar a onda e consegue ingerir na quantidade correta, tá? E se esse for o seu pré-treino, normalmente 2 horas. Por isso que jantar e ir treinar não é uma coisa que eu indico, a não ser que você consiga jantar às 18 e vai treinar às 20. Agora, jantar umas 8 horas para começar um treino 8h30, 9 horas, aí a minha sugestão é que faça um lanche rico em carboidrato e deixe para jantar algo um pouco mais leve no pós-treino, tá? Mas, normalmente, como são alimentos bem difíceis de serem metabolizados, normalmente é de 2 a 3 horas, tá? Antes de treinar, por competir, se corre, faz, né? Participar de alguma corrida e tal. Aí os lanchinhos intermediários, a minha recomendação sempre é a gente fazer combinação desses nutrientes que a gente acabou de estudar. Então, assim, posso comer só uma fruta? A resposta é não. Minha sugestão é que você não faça isso, né? O ideal é que a gente sempre faça junção, combinação de nutrientes, tá? Quando a gente faz combinação de nutrientes, a gente aumenta a nossa saciedade, tá? A gente faz com que o nosso metabolismo não pare, não diminua a velocidade tão rápido, a gente não entra em descompensação energética, tá? A gente consegue ter uma compensação maior de energia, tá bom? Enfim, e é isso. E é legal para o nosso metabolismo que ele fica lá trabalhando até chegar o momento que vai diminuir isso daí, vai ficar sua fome e você vai estar pronto para a próxima refeição. Então, eu costumo fazer essas combinações, né, de carbo com proteína, então pode ser um iogurte com fruta, pode ser uma torrada integral com ricota, e pode ser mais um monte de coisa, né? Pode ser uma gordura boa, então, com carboidrato. Normalmente, eu peço para sempre ter proteína, tá? Isso é normal. Mas existem alguns casos que talvez a gente não possa aumentar a proteína tanto assim. Então, eu acabo colocando carbo com gordura. Então, aqui tem umas castanhas, tem uns nuts e umas frutas, tem aveia. Aqui tem uma torradinha integral com azeite. Tá? Então, dá para a gente pensar em algumas coisinhas assim também. Mas, normalmente, eu gosto dessa combinação. Carbo e proteína e gordura. Tá? Então, aqui a gente pode colocar, salpicar umas castanhas, uns nuts no iogurte, né? São só ideias aqui, tá, gente? A gente pode comer ovo, eu sei que ovo parece meio surreal, mas eu levo. Eu sempre como meu ovinho no meio da tarde, assim, eu levo o cozido para onde eu vou e sempre como um ovinho cozido. Aí, às vezes, eu como uns nuts junto. Quem tem a chance, né, quem trabalha perto de padaria ou consegue comprar aquelas garrafinhas de água de coco mesmo, água de coco é um negócio super legal, uma combinação mega legal, comer uma gordura boa com essa proteína, que não precisa ser o ovo, pode ser uma outra coisa, tá? Tem barra de proteína, coisas mais fáceis também, que facilitam um pouquinho mais a nossa vida, né? Vamos para o próximo. Então, e aí se o lanchinho for o teu pré-treino, normalmente 30 minutos. Se for a base de fruta, 20 minutos dá, tá? A fruta é um carboidrato mais simples, que vira energia mais rápido, tá? Então, você não precisa esperar tanto tempo, assim, quando o seu pré-treino é a base de fruta, tá?
E é isso, gente. Vocês não vão perguntar nada para mim, ninguém tem dúvida de alimentação antes, durante, pré-treino, o que comer, que quantidade de comer, ninguém tem nenhuma dúvida. Que quietinhos, ninguém falou comigo hoje, que triste. Bom, enfim, acabou sendo um pouquinho mais rápido, porque eu sempre dou um tempinho que a gente sempre conversa, né? A gente sempre bate um papo sobre o abacate, a quantidade. Então, a quantidade, gente, isso não vai ser só para o abacate, isso vai ser para tudo que vocês me perguntarem, tá? Quantidade, ele é um negócio, assim, super relativo. Eu tenho 1,56 m, sou super pequenininha e tal. Eu como antes de dormir todos os dias 2 colheres de sopa de abacate. Tem um paciente meu que eu indico quase que um abacate inteiro. Então, depende muito de como é a sua composição corporal, tá? Qual que é o seu objetivo e qual que é o seu volume de treino. Eu sou mega fã de abacate. Você pode colocar o abacate no horário que você quiser. Você pode fazer guacamole e comer no meio do seu almoço. Você pode comer o abacate como sua ceia, pode comer antes de dormir. Ah, mas a gordura engorda. Não. Você pode comer o abacate de manhã, no seu café da manhã, ele, tipo, com alguma mais combinação, porque ele é só gordura e carboidrato. Tenta ingerir alguma coisa à base de proteína também. Tá, mas a quantidade, eu não sei nem se você é homem, se você é mulher e tal. A quantidade, ela varia bastante, tá? Mas, assim, todos vocês podem comer o abacate sem a neura. Ele tem gordura sim, e na verdade ele tem bastante, mas é uma gordura muito boa. Por isso que a quantidade, ela é importante. Porque a gordura, mesmo a boa, ela em excesso, ela também é prejudicial para o nosso organismo, tá? Então, por isso que tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas sem medo do abacate, tá? Quem tinha medo não precisa ter mais. E o de manhã deve ser o do abacate, né? Que eu acho que eu respondi. O que você acha do jejum intermitente que está na moda? Então, é assim, ó. A ciência é um negócio muito maluco, sabe? E é muito chato, porque a gente leva a fama de doido, às vezes, porque uma hora o ovo é bom, o ovo não é bom, a manteiga é boa, a manteiga não é boa, come não sei o que. Então, e é um saco, porque a gente vai estudando e vai descobrindo a ciência e vai fazendo um monte de coisa. Então, assim, eu não sou fã do jejum intermitente, tá? Se um dia me provarem por A mais B, depois de anos de pesquisa que isso é legal, eu posso mudar de opinião. Mas hoje eu não mudo de opinião por 2 motivos. Um, com base científica de como funciona a nossa velocidade metabólica. E 2, porque, gente, quem acha legal ficar horas sem comer? Levanta a mão. Eu não sei como levantar a mão, mas os meninos aqui levantaram. Ninguém acha legal ficar horas sem comer. Não dá. Entendeu? É horroroso. Quem que acha bacana ficar, tipo, 24 horas sem comer? 18 horas sem... Oi! Hoje eu atrasei o meu almoço, eu estava que nem uma tonta, quase botando o carro, dirigindo. Então, acho que assim, vamos comer que é legal, gente. Comer faz você feliz. E se você comer o alimento certo, com qualidade certa, na quantidade certa, na hora certa, pô, não tem coisa mais legal do que isso. Então, assim, eu sei que tá na moda, mas tudo que é moda me irrita. Tudo que vira moda, daqui a um tempo cai por terra. Pode prestar atenção, gente. Tudo. Tudo que vem, nossa, agora vai. Meu, come. Vamos comer que faz você mais feliz, né? E não tem risco depois daqui a 6 meses falar, putz, eu fiz um negócio lá que o fulano do Instagram estava fazendo, né? O óleo de coco é bom? O óleo de coco é bom. Eu sou super fã do óleo de coco para algumas coisas. Então, assim, eu uso óleo de coco em algumas preparações, assim, para grelhar, eu não uso muito porque eu acho que ele muda o sabor, né? Mas, assim, se eu vou fazer alguma coisa um pouquinho mais adocicada, eu uso o óleo de coco. O que eu não sou fã do óleo de coco, que ele virou, tipo, uma febre, nossa, a gente tá amando, tem várias pessoas perguntando. É isso, eu queria que eu tivesse feito desde o começo, mó legal. O negócio que eu não sou muito fã do óleo de coco, que ele virou um boom, assim, eu não sei de onde as pessoas tiraram isso, teve gente que começou a adoçar café com óleo de coco. Teve gente que começou a preparar bolo com óleo de coco. Pessoal, o óleo de coco é mó legal, mas o coco a gente está falando de gordura, entendeu? É gordura, estamos falando de gordura. Ela em excesso vai fazer mal. Então, é assim, ele é uma gordura melhor do que, tipo, óleo de canola, óleo de soja, óleo de sei lá o quê. Entendeu? Porque ele é uma gordura que não satura em alta temperatura. Mas não é para se empolgar e se jogar no óleo de coco. Né? Tem gente que começou, tomar colher de óleo de coco. Não faz isso. O óleo de coco te engorda. O óleo de coco vira gordura saturada, vira gordura do mal se você
se você ingerir ele pra caramba. Então, usa ele umas gotinhas para grelhar alguma coisa, sabe? Tem o óleo de linhaça, que é mó legal também. Tem o de linhaça, tem o de gergelim, que é super bacana, que aí não altera tanto o paladar da comida e você pode usar. Então, assim, é usar com moderação, sabe? Sabe quando a gente fala assim, eu uso umas gotinhas para grelhar? É isso. Isso ele é bacana. Tem que jogar no óleo de coco. Para atividade física aeróbica de longa duração, é recomendado o uso de glutamina? Eu gosto. Eu gosto super. Então, assim, e não precisa nem ser só aeróbica de longa duração. Para quem faz, por exemplo, um treino de musculação pesado, eu recomendo glutamina também. Tá? A glutamina, ela é super legal. Para quem pratica atividade física, a gente aumenta o consumo pra caramba de glutamina. Então, eu recomendo sim. Tá? Gramagem também vai depender muito de pessoa para pessoa. E eu costumo recomendar em 2 horários distintos. Ou antes de dormir, ou então logo cedo em jejum. Tá? Você toma glutamina e depois faz o café da manhã, mas é legal. Não consigo comer muito pela manhã quando eu acordo. Qual o melhor alimento para comer? Então, o melhor alimento para você comer é aquele que desce. Tá, se você vai para mim, mas desce o bolo de cenoura com recheio de brigadeiro, aí não. Porque aí a gente está falando de alimentos que são muito simples, vão virar energia muito rápido no seu corpo e isso é prejudicial, tá? Então, assim, a minha recomendação é que você escolha alguma coisa rica em fibra. Então, vamos supor, tipo, se você conseguir comer metade de uma banana, já que é difícil para você comer, com uma colher de sobremesa de aveia, a gente está falando de um baita de um avanço. Tá? A gente está falando de um carboidrato mega legal, rico, e vamos colocar a aveia, que vai aumentar o seu consumo de carboidrato e fibra, né? Então, assim, o ideal seria que você investisse em coisas ricas em fibra, tá? Então, quem tem dificuldade para comer no café da manhã, se vai comer bem pouquinho, eu recomendo que seja coisa rica em fibra. Então, assim, tipo, um pão 100% farinha integral, tem que ler o rótulo, tá? Tem que estar escrito lá, 100% farinha integral, tá? Então, tudo que tiver mais fibra é a minha recomendação. Você indica gengibre em que momento? Então, eu indico gengibre em qualquer momento, até porque eu amo gengibre. Eu posso acordar e comer gengibre. Eu adoro. Eu recomendo em qualquer momento mesmo, juro. Você pode fazer, tipo, um chá de gengibre, tomar no meio da tarde. Você pode colocar raspas de gengibre no meio da sua refeição. Você pode colocar o gengibre e comer junto com o seu almoço. O gengibre, ele é um alimento termogênico. Ele não faz milagre nenhum, né? Se você não estiver treinando numa alimentação legal. Mas ele ajuda, sim, né, a aumentar e ativar o metabolismo. Então, o momento que você quiser, o momento que ele se encaixar, você coloca e pode tomar, porque é super legal. O que comer no treino matinal antes do café? Então, para quem precisa acordar e treinar rapidinho, né, tipo, não tem tempo de sentar, fazer uma refeição, esperar uns 30 minutos e ir treinar, eu recomendo fruta, tá? A minha recomendação, acho que o básico assim, é fruta e um carboidrato que não seja tão fibroso. Então, por exemplo, tipo uma fatia de pão integral, mas aí não precisa ser aquela fatia de pão 100% integral. A gente vai precisar de carboidratos que te fornecem uma energia mais rápida. Então, se a gente colocar carboidrato muito complexo, né, que é mais difícil de ser quebrado, e a gente vai falar muito de carboidrato complexo e carboidrato simples na última aula. Gente, tenta assistir, porque juro, é a minha aula favorita. A última é a minha aula da vida, que eu acho mais legal de falar. Então, esse pré-treino, que é antes do café da manhã, tem que ser algum alimento que te forneça uma energia um pouquinho mais rápida, tá? Então, fruta e tal. A única coisa que vale a pena lembrar é o seguinte, carboidrato que te fornece uma energia mais rápida não é um carboidrato que dura muito tempo no seu corpo, porque se ele fornece energia mais rápida, ele é consumido mais rápido. Então, nisso, você tem que prestar atenção. Porque se o treino é rápido, beleza. Agora, se é um treino longo, se não começar tipo, a treinar às 7 da manhã, vão terminar tipo 8h30, 1h e meia de treino, provavelmente vocês vão ter que repor, tá? Vai ter que repor no meio do treino. Tem um jejum em rosa aqui. O que você quer saber do jejum? Pergunta pra mim. Melhor, se você vê o jejum solto aqui, aí eu não sei o que você quer saber. E a palatinose antes do treino? Então, isso aí é bem individual, tá? Tem gente que se sente bem, tem gente que não se sente. É um nutriente que te dá energia. O que eu sou a favor? Eu sou a favor de comer.
Porque você ativa o seu metabolismo, tá? Você faz o seu metabolismo ser ativado, então é melhor porque você começa sentindo o paladar na boca, você faz a mastigação, você tem liberação de suco gástrico, você faz o peristaltismo. Então, assim, pensando no geral, não só pensando só, joguei energia lá, vamos lá, se joga no treino. Pensando pensando num cuidado geral do teu corpo, eu sou a favor de acordar e comer alguma coisa. Ah, mas eu tenho 10 minutos. Meu, come uma fruta, sério. Come uma fruta e vai. E aí a gente pode repor no meio do treino. Mas faz o metabolismo trabalhar, tá? Eu coloco alguma coisa mais fácil, se você, tipo, passar mal. Tem gente que passa mal, aí beleza, entendeu? Aí não importa. Tem gente que passa mal, tem gente que não consegue de jeito nenhum. Tem gente que come mesmo que seja uma fruta e 10 minutos depois vai começar a treinar, vai passar mal. Então, aí não dá. Né? Mas se não é o teu caso, come e aí repõe no meio do treino, tá? Com algum tipo de carboidrato. E a moda do vinagre de maçã. Então, nem sei, tipo, nem sabia que ele tava na moda, assim, né? Porque ele já foi e voltou várias vezes, né? O vinagre de maçã, ele pode ser utilizado para algumas coisas. Eu nem sei, a moda dele é o quê? Ele fala que ele emagrece, eu não sei o que estão falando agora do vinagre de maçã, para te falar a verdade. Mas, assim, ele é um bom tempero para salada. Ponto. Só isso, assim, não é ruim, não faz mal, não tem problema nenhum, mas, assim, se alguém falou alguma coisa que ele emagrece, que ele acelera o metabolismo, não tem. Não é real. Tá? Ele pode ser legal até para você limpar alimentos, assim, você pode, tipo, colocar na água e deixar a coisinha, a folhinha lá no vinagre de maçã, que ele ajuda até a higienizar. Ele é legal para isso também. Mas milagre do vinagre de maçã... Ah, não. Além de ser cruel, que deve ser poroso, não tem a menor necessidade, gente. Menor, não precisa. Se é esse que a Rê falou, tomar uma colher de sopa de vinagre de maçã antes de comer, não faz isso. Põe na saladinha que tá tudo bem. Limão salgar morna, não faz isso, gente. Você acaba emagrecendo porque você vomita depois. É ruim. Não precisa. No treino matinal, preciso repor, mesmo que seja um treino de provavelmente musculação com 1 hora de duração, ou se for não importa se a gente está falando de treino aeróbio ou se a gente está falando de treino de musculação. Se for de alta intensidade, você precisa repor, tá? Você precisa repor. Um treino se você vai, tipo, dar um trotezinho no parque, se você vai fazer um negócio, tipo, sem muita carga, beleza. Provavelmente a fruta dê conta. Agora, se você vai fazer um treino aeróbio ou não, tá? Ou de força, de carga alta, de alta intensidade, você precisa repor, tá? Vai ter que repor, senão você vai começar vai parar de usar o carboidrato como sua fonte de energia e vai começar a usar a proteína sua muscular, tá? E aí, pra gente finalizar, adorei que vocês perguntaram, juro, gente, faz isso toda aula, é mó legal, eu adoro responder perguntas de vocês. E eu sei que vocês estão participando, ouvindo, tá? E aí, essa frase é a minha frase, é meu lema de vida, assim, na nutrição, sabe? O saudável tem que ser gostoso, porque uma das melhores coisas da vida, se não for dizer, tipo, melhor, assim, é comer, né? Então, se a gente ficar sofrendo para comer, se falar, putz, que fácil, meu parceiro saudável tem que comer essa porcaria aqui, é muito triste. Tipo, a gente leva uma vida triste e, na verdade, a gente não dá conta e não aguenta. Né? Então, a minha frase de vida que eu sempre uso ela, assim, nas minhas palestrinhas, é essa, sabe? O saudável tem que ser gostoso. E aí tem 2 formas de a gente fazer isso. Uma é a gente conhecer novas receitas e a gente testar coisas e a gente ir descobrindo como que a gente pode preparar as coisas de maneira gostosa e que ela continua sendo saudável. E a outra, que é a mais difícil de todas, assim, que é o que faz todo mundo desistir, porque uma dieta, quando você entra num programa alimentar, seja para aumentar a massa magra, seja para emagrecer, seja para cuidar da sua saúde, se você está diabético, o mais difícil de uma dieta não é se você passa fome. Porque se alguém te passou uma dieta para passar fome, essa dieta está errada. O mais difícil de você mudar, de você conseguir adequar, é quando você tem que mudar hábitos, né? Isso é o mais difícil, né? Você mudar o seu hábito alimentar. Nunca comi isso, vou passar a comer. Nunca achei isso gostoso, vou ter que um dia achar gostoso. Só que isso funciona. O nosso corpo, a gente ensina as coisas. A gente consegue ensinar. O paladar, ele muda, só que isso leva tempo. E às vezes leva um tempo meio longo, não leva 2 dias. Às vezes leva meses, né?
Então, por isso que essa frase ela faz parte da minha vida, porque eu já fiz isso, eu já passei por isso, eu já transformei o meu paladar, né? E hoje o saudável, ele é gostoso para mim, nem tudo. Tem um monte de coisa saudável que eu detesto e eu não vou comer. E tem um monte de coisa que não é saudável, que é uma delícia e que eu vou comer. Mas o básico, o meu hábito alimentar, ele tem que ser saudável sempre. O nosso tem que ser, né? E ele tem que ser gostoso. Senão a gente não dá conta. Então, minha dica para vocês é, além de inovarem, procurarem e tentarem, persistam. Entendeu? Puta, mas que droga, Dani, isso aqui é horroroso. Eu sei, mas eu posso falar, um dia não vai ser. Acredita em mim. Por pior que seja esse conselho, é verdade. Um dia ele não vai ser tão ruim assim, tá? E aí a gente consegue mudar hábito alimentar, que é o mais legal de tudo. Então, gente, eu espero que tenha dado para esclarecer um pouquinho. Eu acho que vai dar para esclarecer muito mais na nossa última aulinha. A próxima a gente vai falar de um tema legal também, mas muito legal. Todas as nossas aulas, elas se complementam, né? Quando a Rê falou para mim que a gente teria 4 encontros, a ideia não era jogar temas para vocês, né? A ideia era a gente pensar em algumas coisinhas que vocês, no final das 4 palestras, vocês conseguissem juntar tudo e ter uma baita de uma coisa legal, uma coisa que vocês aprenderam, sabe? Não só, tipo, joguei a fibra, não. A ideia é tentar fazer vocês mudarem hábito de verdade, tá? Então, todas elas se complementam. E aí, quem quiser saber bem específico como funciona cada nutriente, isso vai facilitar para vocês nas escolhas e nos horários. A nossa última aula a gente vai falar bastante disso, tá? Então é isso. Alguma referência, site sobre alimentação esportiva? Putz, então, isso aí é complicado, sabia? Preciso pensar para te falar a verdade. Porque a gente corre risco de referência de site de alimentação esportiva. Então, a Rê me lembrou aqui, a gente vai ter uma palestra que a gente vai falar sobre cuidados que a gente tem que ter com aplicativos, essas coisas e tal. Eu vou falar um pouquinho disso. Mas, assim, um site de referência, existem vários sites de empresas legais e confiáveis que explicam, tipo, alimentação meio que no geral, assim, sabe? Mas algo que você olha lá e você fala assim, putz, vou seguir isso daqui. Eu tenho medo de falar agora, de verdade, tem tentado. É uma pergunta surpresa. Como o meu próximo tema, a gente vai falar dessas coisas, cuidado com dietas da moda, cuidado com as coisas que você lê na internet, não sei o quê, eu vou deixar a sua pergunta, vou deixar para responder a sua pergunta na minha próxima palestra, você deixa? Aí, só que assiste, tá? Volta para ela. Que aí eu respondo, de repente eu posso falar, pessoal, quem quiser ler e tal, aí é melhor. Melhor do que você me pegou de supetão agora, assim, de cabeça, não. Eu tenho medo de falar e de repente é um negócio meio genéricão, assim, sabe? Então, o tema é esse. Aí eu te respondo essa sua perguntinha lá. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Desculpa mais uma vez o atraso. Juro que eu tentei. Eu sou a pessoa mais pontual do mundo, mas hoje falhei. E amanhã tem mais um Webex, pessoal. Com a parte mais de treino, com a apresentação física. Participem. Então é isso, gente. Um beijo para vocês. Boa tarde, bom trabalho e a gente se vê daqui 2 semanas.